Pessoal, tudo bem? Hoje abordaremos o colapso do populismo no Brasil, ocasionado em razão do aumento das demandas das camadas populares e do agravamento da crise política no Brasil a partir de 1960, com a eleição de Jânio Quadros à presidência da República. Pois bem, senhores, Jânio Quadros, que apresentava-se como um político personalista e carismático, com um discurso autoritário e moralista em defesa da austeridade nos gastos públicos e do combate à corrupção, contou com grande apoio das camadas populares e também a adesão de setores da classe média em razão de seu discurso moralista, que chegou a encantar setores da elite pela sua oposição ao sindicalismo. Jânio Quadros acabou se constituindo num fenômeno político com uma ascensão meteórica ao poder. Aquele estilo populista de ator mambembe, com os ternos mal cortados, com o cabelo despenteado, com o sanduíche de mortadela que ele retirava de dentro do bolso do paletó. Jânio representava um modelo diferenciado nos quadros do populismo brasileiro, considerado por muitos um exemplo de político moderno, com nuances de um marketing político arrojado e frases de efeito, além de imagens marcantes. No entanto, é preciso ressaltar a falta de vínculo com projetos políticos e uma atitude personalista, o que deixa bem evidente as ambiguidades quanto ao seu conteúdo ideológico. Portanto, meus amigos, Jânio Quadros não apresentava uma base partidária sólida. Ele foi eleito por uma coligação de partidos inexpressivos que contou com o substancial apoio da UDN. Jânio Quadros, com seu estilo teatral, contraditório, apresentava-se como a renovação política. A vassoura, o símbolo da campanha, no intuito de varrer a corrupção da política nacional. Jânio Quadros foi eleito com 48% dos votos, configurando a maior votação absoluta de um político até então no Brasil. Seu governo foi marcado no plano econômico pelo descontrole da dívida externa, pela elevação da inflação e pelo corte nos subsídios ao trigo e ao petróleo, o que gerou um grande descontentamento. No campo político, por sua vez, o que caracterizou o governo Jânio Quadros foi o confronto com o Congresso Nacional e as medidas excêntricas tomadas pelo presidente, além de sua aproximação com lideranças de esquerdas no exterior. Uma característica interessante do governo Jânio Quadros é o seu moralismo. Jânio Quadros adotou uma série de medidas excêntricas, como a proibição das brigas de galo, a proibição das corridas de cavalos de dias úteis, a proibição do uso do biquíni, proibição do uso de maiôs cavados nos desfiles de misses, e teve também o hábito de mandar bilhetinhos aos seus assessores, enviar uma série, milhares de bilhetinhos aos seus assessores, ministros também. Na política interna, o que marca o governo Jânio Quadros é o conservadorismo econômico, na medida em que ele congelou salários e cortou subsídios à produção de trigo e petróleo, além de reduzir o crédito financeiro dado aos empresários. E a inflação, a crise econômica, também é uma característica marcante do governo Jânio Quadros. Por outro lado, sua política externa foi marcada por uma grande autonomia, por uma grande independência, pelo não alinhamento dentro do contexto da Guerra Fria. Jânio Quadros reatou relações diplomáticas com a União Soviética, com a China e aproximou-se de Cuba. Foi um contumaz crítico do embargo econômico decretado pelos Estados Unidos à ilha de Cuba, apoiando sempre a tese da autodeterminação dos povos. Chegou inclusive a condecorar Ernesto Che Guevara com a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul em agosto de 1961, o que causou um grande desconforto entre o presidente e os setores militares do Brasil. Jânio Quadros, que já enfrentava uma grande oposição no Congresso Nacional, a quem ele chamava de
Clube dos Ociosos passou também a ter uma oposição dos militares e passou a ser pressionado por Carlos Lacerda, principal líder da UDN. Jânio Quadros, diante desse contexto de crise, acabou renunciando em 25 de agosto de 1961, alegando pressões por forças terríveis contra ele, forças estas que ele nunca identificou. Especialistas acreditam que a renúncia do presidente Jânio Quadros se constituiu numa tentativa de golpe, com o objetivo de comover o país e impor um governo autoritário. No entanto, a carta-renúncia que Jânio enviou ao Congresso foi prontamente aceita. E essa renúncia acabou agravando ainda mais o quadro de crise político-institucional no país.